Bora lá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos começar mais um Papo do Extra. Vamos chegando, meu povo querido. Vamos conversar sobre atas notariais hoje. O ex-Souza, seja bem-vindo. Bem-vinda, Aline, Márcia. Sejam bem-vindas. Vamos divulgar essa live, gente. Colocar aí nesse aviãozinho para a gente divulgar nosso encontro de hoje. Vamos conversar sobre atas notariais, um instrumento maravilhoso do tabelionato de notas, algo que hoje já é um tema frequente e recorrente para nós, mas sempre pode haver dúvidas, questionamentos, não é? Vamos chegando, meu povo. O ano está começando com todo gás, com todo gás. Atas notariais, os cuidados que a gente deve ter ao redigir a ata notarial. Boa noite, Aline. Boa noite, Gustavo Canheiro. Que honra tê-lo aqui, passando por aqui. Matheus Nunes, seja bem-vindo. Obrigado por passar por aqui. Eline, tudo bem, Eline? Saudade dos nossos encontros aqui, né? Na verdade, já é a segunda terça-feira que a gente faz esse Papo do Extra às 19h30 da terça-feira e a gente vai continuar nesse horário também. E quarta-feira às 7h30 da manhã. Amanhã tem live com a professora Lise para falar dos limites na alteração do nome, não é? E novidade para quem é de RCPN que a gente vai abrir para todos vocês amanhã. Beleza? Então vamos chegando e compartilhando essa live. Gente, aperta no aviãozinho, envia para as pessoas que você entende que esse conteúdo vai ser relevante. Separei até alguns slides aqui. Alguns deles a gente compartilha nos nossos cursos, no curso de atas notariais. Tá baixa a minha voz? Tá baixa a minha voz? Sério? Mais alguém tá me ouvindo baixo? Me dá esse retorno, mais alguém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer mais para perto de mim, então. E agora? Boa noite, Thaís! Tudo bem contigo? Tá normal? Melhorou, mais ou menos? Beleza. Vamos lá, gente. A gente já sabe que a ata notarial, ela foi contemplada no novo CPC. O novo CPC, na verdade, trouxe mais luz, né, ao tema das atas notariais. Então, a partir do novo CPC, as atas notariais entraram ali naquele rol das provas, né, admitidas em processo, o que deu grande relevância, o que deu grande notoriedade. E então, os advogados começaram a se atentar a esse tema. E a gente caiu no nosso balcão, caiu na nossa mesa e a gente precisa se atentar a esses instrumentos. Beleza, Aline? Tenta sair e voltar novamente, de repente dá certo. Legal. Então, só para trazer para vocês esse contexto, então dizer que, olha, lá no novo CPC, artigo 384, é interessante até que nas nossas redações, porque o tema, o nosso chamamento para hoje foi falar os cuidados ao redigir a ata, não é? De repente, interessante, lá no encerramento do nosso texto, da ata notarial, da minuta da ata notarial, a gente mencionar que a ata é lavrada nos termos da legislação vigente, especialmente nos termos do artigo, de acordo com o artigo 384 do Código de Processo Civil. É uma forma de dar uma certa elegância ao texto e dar a base jurídica para o nosso ato, não é? Interessante que o Código de Processo Civil traz a seguinte redação. Olha só, prestemos atenção. A existência e o modo de existir de algum fato, e atenção então aqui para a palavra fato, podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada pelo tabelião. Então, a existência ou modo de existir, as circunstâncias, não é? De algum fato, ou seja, não há ali um ato, um negócio jurídico, mas haverá então um fato que sobre ele será lançada a percepção do notário, do tabelião, do substituto, do seu preposto. Parágrafo único do 384 do CPC diz: dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. E aí alguns
colegas defendem que se pode fazer um arquivo dessa mídia ou não. O outro caminho é que esses elementos de imagem ou som devam constar do próprio texto notarial, não é? Não estou aqui para tomar posição, mas me parece sensato o pensamento, já que é um ato não é um ato extra protocolar, não é um negócio jurídico, não há acordo de vontades, que então seja o mais adequado é que a gente lance textos e imagens ali na própria redação, no próprio ato a ser lavrado, ok? Até porque muitas tabelas de emolumentos dizem que os emolumentos são calculados pela quantidade de folhas e ou páginas, ok? Beleza? Uma outra questão é que o antigo Código de Processo Civil já trazia o instrumento público, deixa eu só silenciar aqui meu WhatsApp. O instrumento público, não é? Como a ata já tinha previsão normativa. O Código de Processo Civil anterior dizia assim: o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião ou funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Então já existia. O novo Código de Processo Civil apenas deu notoriedade à ata notarial, certo? Eu gosto muito do conceito trazido pelas normas aqui de São Paulo sobre as atas. E eu quero trazer para vocês também o que dizem as normas de Pernambuco e de Alagoas, para a gente ter 3 parâmetros sobre esse conceito, tá? Porque a partir dele a gente vai dar as nossas considerações. Vamos lá. São Paulo diz assim... A Thaís está dizendo, mas depois que os advogados descobriram que podemos salvar em mídia e entregar junto da ata, agora eles só querem em mídia, porque fica mais barato. Pois é, Thaís, mas há quem defenda por essa impossibilidade, não é? Para dizer assim, olha, vamos constar do texto, vamos fazer... Porque os fatos que são narrados, os fatos, ainda que documentados de forma eletrônica, eles precisam ser trazidos para o texto. Essa é a nossa defesa, entendeu, Thaís? E a gente faz assim, tá? Mas há quem defenda o arquivamento. E aí teria que fazer uma remissão, criar um arquivo para isso, um classificador para isso. Beleza? E aí São Paulo diz assim, as normas de São Paulo dizem assim: a ata notarial é a narração objetiva, fiel e detalhada de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. Então, prestemos atenção aqui, ó. Narração objetiva, fiel e detalhada de fatos jurídicos. Pernambuco diz: ata notarial é a narração real de fatos verificados pessoalmente pelo tabelião por seu substituto ou escrevente autorizado. Maravilha. Alagoas diz assim: ata notarial é a narração objetiva, olha o objetivo aí mais uma vez, de uma ocorrência ou fato presenciado ou constatado pelo tabelião. Beleza? Então, narração é uma palavra-chave aqui, objetiva é outra palavra-chave e fato é outra palavra-chave. Beleza? Pesquemos daí para a gente interpretar bem e isso seguir a nossa atuação, porque o conhecimento, quanto mais solidificado, mais nos dá base para uma boa atuação. Assim a gente entende, não é? O que é que o tabelião, substituto, o escrevente pode usar para a lavratura do ato, na redação do ato? O que é que ele pode ter de instrumento para isso? Além de instrumentos como gravador, papel, caneta, não é? Lápis para apontar as coisas, uma câmera fotográfica, um celular para tirar foto e etc. Aquele que vai presenciar, narrar os fatos, presenciar os fatos ou o modo de existir das coisas, pode usar os seus 5 sentidos: o tato, a audição, o olfato, o paladar, a visão. O mais comum para a gente é a gente pensar na visão, não é? Por exemplo, escrevendo assim: no local
onde fora realizada a diligência, pude observar o prédio adiante, cuja imagem segue adiante reproduzida. 2 pontos e a imagem. Certo? Isso é o mais comum. Mas a gente pode usar os outros sentidos também. Por exemplo, o tato. E aí, antes de falar do tato, é interessante que a gente diga, relembre esses conceitos que a gente acabou de trazer. Narração objetiva dos fatos. Portanto, não há juízo de valor a ser lançado ali no ato notarial. Então a gente tem que ter muito cuidado para não trazer, não adjetivar muito exacerbadamente as coisas ou os fatos narrados. Porque se eu disser que algo é feio ou algo é bonito, que algo está cheirando mal, pode ser que eu passe desse limite, e a linha é muito tênue, dessa aferição objetiva, dessa narração objetiva dos fatos, dando ali o meu juízo de valor. Mas eu não preciso, na verdade eu não posso dar o meu juízo de valor. Eu tenho que fazer uma narração fiel, mas objetiva. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Então, por exemplo, e aí ainda adendos, acréscimos a esses comentários. O escrevente, o tabelião substituto, tem que se lembrar que ele também não é perito para trazer um laudo ali no ato notarial. Os peritos podem ser chamados para, juntamente com o tabelião, com o escrevente, com o substituto, presenciar os fatos. Inclusive, muitos códigos de normas dizem ou recomendam que esse perito assine, juntamente com o tabelião, a ata. Muitos códigos de normas trazem isso. Então a gente vai lançar ali o nosso olhar apenas de quem está narrando os fatos, do homem médio, não é? Nós somos profissionais de direito, mas nós não somos peritos da engenharia para dizer, por exemplo, que um barulho que nós estamos escutando está passando o limite, está ultrapassando o limite permitido. Né? A gente pode atestar o que um aparelho ali está indicando. Ou, se um perito está me narrando isso, ou está documentando isso, eu posso levar isso para minha ata. Ok? Beleza? O Matheus pergunta: na lavratura da ata notarial, o tabelião deverá efetuar a narração objetiva de uma ocorrência. O fato por ele é o que fala o Código do Rio Grande do Norte. Maravilha, maravilha, Matheus. Maravilha, só corroborando com isso que a gente está dizendo, né? Muito bom, obrigado por tua participação. Então, tato. Olha, a linha é tênue, mas a gente está aqui tocando a minha parede como se vocês estivessem vendo, né, a parede. Então, assim, ó, eu trago até um exemplo aqui. No local indicado, abri as portas dos 4 cômodos existentes nos imóveis. As mesmas portas eram brancas, com sua superfície e revestimento lisa. Porque a gente está ali no senso comum, não é? Cuidado, mas cuidado. Diferentemente, olha, eu estou fazendo um paralelo. Diferentemente, imaginemos que eu estou vistoriando, estou assessorando para uma ata de vistoria de imóvel. Diferentemente da porta de entrada, que conforme foto abaixo não se encontrava com verniz aplicado, com sua superfície áspera, decorrente do seu próprio material. O próprio material da porta. Percebem como uma redação pontuada, esclarecendo, sempre tentando enxergar com o olhar do outro, faz toda a diferença? E aqui liso, áspero, e eu estou contrapondo aqui a porta, revestimento liso, né, superfície lisa, diferentemente da porta de entrada, que não tem revestimento aplicado, com sua superfície áspera, não teve o verniz aplicado. Então a gente já começa a construir, quando a gente está narrando isso, vem uma construção de imagens na nossa mente. Correto? Beleza, um outro sentido, audição. Já na rua do empreendimento em edificação, vizinho à residência do ora solicitante, tudo isso são fatos.
ouvia-se, eu não estou dizendo se era alto, se era baixo, equipamento maquinário que, segundo declarou-me o senhor João, e olha a diferença, declarou-me o senhor João, não é que destinava-se à perfuração do solo. Eu sei lá se aquilo se destinava à perfuração do solo. Então foi o senhor João, já mencionado, segundo ele, destinava-se à perfuração do solo para fins de fundação da obra a ser erguida naquele local. Percebem a diferença e que cada palavra dessa faz muito sentido e eu estou trazendo a minha cena para o ato. Eu estou trazendo a minha cena para o ato. Legal? Então, muito cuidado com isso, para dizer que algo é aquilo. Ah, esse maquinário, no exemplo que eu trouxe, é para perfuração do solo. Não. Segundo declarou-me o senhor João, inclusive nós podemos fazer perguntas, para que serve esse maquinário? E aí nós teremos a resposta, para a gente consignar no ato. Que faz toda a diferença isso, tá bom? Olfato. No corredor, exemplo, no corredor do terceiro andar do edifício Amazonas, do empresarial World Trade Center, percebia-se cheiro de tinta fresca. Há um senso comum aí. Eu estou dizendo que eu senti um cheiro. Senti um cheiro. Foi um fato. Eu senti um cheiro. Não estou dizendo se é bom, se é ruim. E estou dizendo, dentro de um senso comum, dentro do limite aceitável para a não existência de um juízo de valor, que o cheiro remetia-me a cheiro de tinta fresca. Para dizer que a pintura estava nova, recentemente colocada. Em outros dizeres é isso. Mas eu não posso dizer se foi feito agora, antes, depois. Mas aquele foi o fato. Ok? Paladar é mais difícil, né? Porque tem o nosso gosto mesmo. Tem o nosso gosto, né? Mas vocês concordam que dentro de um senso comum, muitas vezes a gente consegue identificar ou narrar algo, por exemplo, a depender da espécie do limão, do tipo do limão, a gente pode até que se confunda. Tem uns, né? Tem uns mais diferentes, tem outros. Mas só aquele tradicionalzão, aquele que é um pouco azedo e tal, a gente vai poder saber dizer, a gente vai conseguir dizer se era um suco de limão ou não, né? Então, nosso exemplo aqui, ao entrar no restaurante visitado, ingerir o suco do dia, tá entre aspas aqui, limão, conforme havia descrito na lousa localizada na entrada do estabelecimento, acerca da qual segue foto abaixo. Ao ser servido pelo garçom, observei que, conforme foto adiante, a cor do líquido era amarela, entretanto trazia sabor de limão. A solicitante que me acompanhava, perceberam? A solicitante que me acompanhava na referida diligência, dirigiu-se ao mesmo garçom e perguntou: moço, por que o suco de limão é amarelo? Entre aspas. Ele a respondeu: porque assim mesmo é da cor da marca do que suco que compramos aqui. Entre aspas, isso. A solicitante respondeu, entre aspas, entendi, ponto. Percebem? Então, muito cuidado com isso. Nós trouxemos os exemplos dos 5 sentidos para ficar algo mais claro para a gente. Mas outras questões devem ser lembradas na redação, ao redigirmos as atas notariais. Muitas vezes a gente é levado a uma diligência e o primeiro local com quem a gente precisa perguntar o nome de alguém é a portaria de um prédio, não é? E aí
a gente pode ser que seja interessante mencionar essa narração, não é? Me dirigir ao endereço indicado pela solicitante, qual seja tal, no referido local, apresentei-me à portaria, ponto. Apresentou-se o senhor fulano de tal, ou que se declarou ser fulano de tal. Olha como faz diferença. Você pediu o documento de identificação desse sujeito, do porteiro, do zelador, da pessoa que abriu o imóvel, da pessoa que foi com você até determinado local. Você pediu o documento de identificação dela, ou você abriu um cartão de assinatura, o que seria melhor e talvez mais aconselhável, para que você diga que fulano é fulano. Então você só vai poder dizer que fulano é fulano se você pegou em mãos esse documento. E aí, para que a gente tenha prova de que pegou, é até interessante que a gente abra um cartão de assinatura para isso, né? Legal? Então, essa coisa de dizer que é aquilo, ou que é quem, em vez de, e o mais aconselhável ser, que se declarou ser professor daquela escola, que se declarou ser porteiro, que se declarou ser fulano de tal, e também porteiro, e também zelador, e também pintor, e também corretor de imóveis, e também... Então faz toda a diferença isso. Ao afirmar, então resumo, ao afirmar alguma coisa, a gente tem que ter a prova daquilo. Que aquilo realmente é o que aquilo realmente aconteceu. Eu digo sempre, lógico que todos os atos notariais requerem de nós uma habilidade de redação, não é? Para adequação às normas jurídicas, às normas da corregedoria e etc. Mas existem dois atos especialmente, né? Talvez escrituras declaratórias também e tal, mas dois atos que a redação parece que, a qualidade da redação parece que ganha mais destaque. No meu entender, são eles as atas notariais e os testamentos. Por quê? Porque, a depender da tua interpretação na ata notarial e até mesmo no testamento, você não vai arquivar nada ou quase nada. Uma vez lavrada aquela narração do escrevente, aquela narração do tabelião, aquela narração do substituto. Em relação ao testamento, nós escreveremos aquela redação como sendo a vontade do testador. Então, aí é que a redação parece ganhar relevo, não é? Relevância. A boa técnica, o bom texto, a pontuação. Olha só, imaginei, gente, que numa ata a gente escreva assim, o valor, olha só como uma vírgula pode fazer diferença. O valor devido às circunstâncias foi, e aí daí segue. Mas olha como muda uma vírgula. O valor, vírgula, devido às circunstâncias que lhe eram expostas. Olha só como muda tudo. Muda tudo. Percebem a necessidade desse rigor redacional? Como a gente tem que ser rigoroso com isso? Beleza? Vocês estão me acompanhando aqui? Comentem aqui comigo. Sim, não, maravilha. Comentem de onde vocês são. Se atuam em cartório, se são escreventes, se advogam. Deixem esses comentários aqui para mim. Para eu não achar que eu estou falando ao vento. Beleza? Exemplo de visão, já trouxe aqui, né? No endereço indicado havia um prédio com revestimento azul marinho espelhado conforme a imagem abaixo, né? É o clássico, as imagens, aquilo que a gente pode ver, né? Valeu, Rômulo. Você fala de que estado, Rômulo? Gente, uma outra questão
é aquela que diz respeito à qualificação do solicitante, não é? Todo ato notarial precisa cumprir ali o princípio da rogação, a gente precisa ser chamado. Opa, Matheus, obrigado, meu amigo, brigadíssimo. Você atua com o que, Matheus? Santa Catarina, o Rômulo. A Thaís está sempre aqui conosco, há 30 anos, escrevente. Parabéns, Thaís, parabéns por tua atuação e sempre entusiasmada. Muito bom tê-la aqui sempre. O Matheus, você fala de onde, Matheus? Uma outra questão que a gente precisa ter cuidado é a questão da qualificação, né? Essa necessidade presente em todos os atos notariais. Que legal, Rose, Manaus. Matheus é do Rio Grande do Norte, é verdade, você falou das normas do Rio Grande do Norte, mas aí você advoga, você atua em cartório, que é a questão da qualificação. A gente precisa cumprir a rogação, ser chamado, porque a gente não vai falar lavrando o ato aí de tudo que a gente vê, né? Não dá pra fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Sem ser chamado, auxiliar de cartório. Parabéns, Matheus. Fica sempre aqui com a gente. Para a pessoa física, né? Se a solicitante ou o requerente foi uma pessoa física, aqueles detalhes da qualificação de uma pessoa física, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço completo com CEP. Se for um advogado requerente, mencionar os dados da sua inscrição no OAB. Mas se for uma pessoa jurídica, a gente sabe que a pessoa jurídica, a qualificação dela exige um pouco mais de nós, né? A gente tem até um vídeo no YouTube, aqui também no Instagram, de uma live que a gente fez em uma quarta pela manhã, falando o que a gente precisa fazer quando uma pessoa jurídica comparece no ato notarial. E então, aqueles mesmos requintes que a gente tem para os demais atos, aquele mesmo trabalho que a gente tem para os demais atos em relação à pessoa jurídica, a gente deve ter aqui também, para analisar se quem requereu, se quem solicitou a ata notarial podia fazê-lo, não é? Realmente representava ou apresentava aquela pessoa jurídica, e aí qualificar nesses mesmos moldes lá na ata notarial. Lembrando então que na qualificação da pessoa jurídica a gente vai se ater a uma tríplice análise documental, que é a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Um segundo documento é aquele da junta comercial onde se está registrada aquela pessoa jurídica, ou o registro civil de pessoas jurídicas, né, a depender da natureza dessa pessoa jurídica. E um terceiro documento é o ato constitutivo, o contrato social ou o estatuto social. Cada documento desse faz correspondência, um faz remissão ao outro, de forma que a gente faça uma análise conjunta, não é? Esse segundo documento, esse primeiro documento tem lá o CNPJ, na ficha cadastral da junta comercial ou no RCPJ, esse CNPJ estará ali presente. Na junta comercial terá um número de NIRI, se for registro civil de pessoas jurídicas, terá ali um número de registro. E esse segundo documento apontará, então, todos os últimos arquivamentos, deve apontar os últimos arquivamentos para a gente saber qual é o terceiro documento que a gente vai solicitar, que é um contrato social, um estatuto social consolidado, ou algum outro instrumento adicional, a depender do que vai me dizer o segundo documento, né, de representação, de assembleia, de ata de eleição de sócio e tudo mais, para que a gente faça uma qualificação adequada. Então, voltemos. Muito cuidado naquilo que a gente vai declarar que viu, na nossa narração, o que é ou aquilo que nos foi declarado, são coisas diferentes. Muito cuidado ao usar os nossos 5 sentidos, porque a gente precisa fazer uma narração objetiva e a linha é muito tênue, então é um segundo cuidado. Um terceiro cuidado, o cuidado na qualificação, na qualificação do requerente, na qualificação do solicitante, para a gente fazer uma qualificação adequada. Beleza, gente? Esse conteúdo foi bom aqui para vocês, foi relevante, espero que tenha sido.
A gente volta amanhã pela manhã, às 7h30 da manhã, eu e a professora Alize, para a gente conversar sobre os limites na alteração do nome. O que é que a gente pode fazer? Até onde a gente pode requerer essa alteração? Como é que o registrador civil pode ou deve se portar? E para quem é de registro civil, a gente está amanhã trazendo uma grande novidade que a gente vai anunciar na live de amanhã. Então, aguardo e convido todos vocês a estarem conosco. Espero que esse conteúdo de hoje tenha sido relevante. Se você chegou agora aqui há pouco, depois volta, porque a gente trouxe muito insight legal sobre as atas notariais. Beleza, gente? Obrigado, Rose. Esteja sempre aqui com a gente, tá? E amanhã também. Um abraço, querido. Um abraço a todos, ao Matheus. Gilvan chegando agora, mas depois você volta a dar uma olhadinha, Gilvan. Ao Rômulo, que interagiu aqui conosco também. Mariana sempre nos acompanha. Obrigado, viu? A Thaís. Muito, muito obrigado. Ah, Thaís. Que a gente tem tentado fazer lives curtas de 30 minutos, né? Para não encher vocês, hein? Já ata notarial para fins de comprovação de tempo vivido. Então, essa comprovação, não é, hoje, Matheus, do tempo vivido para que seja algo acertado, né? Existe o termo declaratório lá na união estável, né? A certificação eletrônica, perdão, lá na união estável, né? No RCPN, lá no RCPN. Então, ou, na minha opinião, isso seria ou via judicial ou por meio da certificação eletrônica agora de competência do registrador civil, tá certo? A gente tem esse tema, a gente já falou sobre isso aqui, a gente tem live gravada aqui e no YouTube e também nos nossos cursos sobre isso, tá certo? Inclusive naquilo que a gente vai lançar amanhã, a gente vai falar sobre isso também, viu, Matheus? Tá certo? Um abraço, gente! Um abraço, gente. Fiquemos na paz de Deus. Bom demais estar aqui com vocês. Eu saio tão revigorado. Alize, estou convidando todo mundo para estar conosco amanhã de manhã. Certinho? Valeu, Eline! Obrigado, gente. Obrigado. Ainda tenho tarefas do cartório aqui, viu? Nossa vida aqui é vida real. A gente fala para vocês aquilo que a gente vive. Das nossas experiências diárias, práticas, dos perrengues do dia a dia. Então a gente é a prática alimentando o conhecimento e o conhecimento alimentando a prática, tá certo? Obrigado, gente, até amanhã. Um cheiro no coração. Tchau, tchau.